Oi, gente. Pois é, o Major Olímpio fez uma acusação gravíssima ao governo Bolsonaro, dizendo que dinheiro do Covid para combate ao coronavírus teria sido oferecido para ele, no caso dele, de forma mais específica, 30 milhões de reais, em uma entrevista que ele concedeu ao jornal Estado de São Paulo, Estadão, para garantir apoio político no futuro, basicamente uma forma de propina, né? Ele, que era um antigo aliado do Bolsonaro, agora está detonando o bolsonarismo e eu vou entrar em detalhes nesse vídeo de hoje sobre isso. Quero dizer para vocês também que amanhã eu estarei no canal Cidadão Silvestre falando sobre política americana, relações internacionais, Trump e Bolsonaro, né, a relação entre os dois. Foi um convite aí do Bruno do canal Cidadão Silvestre, ele que é meu consultor jurídico, né, um dos meus consultores jurídicos. Ele é advogado, tem um canal aqui no YouTube analisando a dimensão jurídica e a interseção com a política. Os meus consultores jurídicos, como vocês sabem, são o Dead Consense, o Bruno Cidadão Silvestre, do canal Cidadão Silvestre, e o Tássio Denker. Todos três já participaram de coisas aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, né? E hoje, mais tarde, vai ter um outro vídeo do Filosofia Popular. Eu vou retomar o Filosofia Popular hoje, então fiquem de olho nisso. Mas vamos ver o que é que o Major Olímpio falou, né? Ele disse que o governo Bolsonaro ofereceu verba do combate ao coronavírus para comprar propina ou apoio de parlamentares, né? Ele disse isso em entrevista. O dinheiro seria proveniente de uma portaria do Ministério da Saúde que destina dinheiro para a compra de suprimentos no enfrentamento da pandemia, mas que parcelas de 30 milhões de reais e 15 milhões de reais foram distribuídas pelo fator político, vou botar entre aspas aqui, fator político, e não de saúde pública, segundo sua interpretação. Nas palavras do Major Olímpio, disse ele: me ofereceram 30 milhões de reais, dinheiro da Covid, disse Olímpio ao jornal. A verba seria paga por meio de emendas parlamentares e, por não ter sido oferecida a todos os senadores por critérios técnicos da situação de saúde de cada local, conta o senador, o valor teria como objetivo cravar o apoio ao governo no Congresso Nacional em votações no futuro. O parlamentar distribuiu dinheiro para as bases dele, ele não combinou com o vírus, onde era necessário pôr o recurso, onde está morrendo gente. Em vez disso, é a planilha do senador que vale. Uma acusação gravíssima, né? Que agora consta nas páginas do Estado de São Paulo e agora, enfim, eu já vi também na Carta Capital e em outras publicações. A questão é a seguinte, a acusação, o epicentro da acusação é o seguinte: não está se levando em conta qual é o local que você precisa de mais verbas e precisa de mais respiradores, né? A necessidade de saúde. E aí eu falo como uma pessoa que tem doutorado em saúde pública. Nem precisaria ter doutorado para saber disso, mas enfim, é, ajuda, não é? Ter essa discussão sobre necessidade de saúde. Qual é o critério de hierarquização do cuidado que o sistema que se pretende universal utiliza? A necessidade. Não se utiliza o critério. Isso do ponto de vista da ideia, do ideal. Não se deveria utilizar dinheiro, não é? Quem tem mais tem mais acesso, nem se deveria utilizar outros critérios. O critério maior, o critério mais fundamental é a necessidade. E só numa situação de emergência que você usa triagem de quem tem mais probabilidade de sobreviver. Só quando você está numa situação absoluta de emergência que você usa esse outro critério. Mas o critério fundamental é quem precisa mais. Então você chega, você pode estar na frente da fila, mas se você está com dor no pé, você torceu o pé, o cara que tomou um tiro passa na sua frente, mesmo que você esteja esperando uma hora pelo atendimento, porque aquele que tomou o tiro pode morrer e você provavelmente vai morrer de uma torção. Então, a necessidade é que determina. Tendo dito isso, o que o Major Olímpio está dizendo é que a necessidade não foi o critério. Que o critério foi dar o dinheiro para os aliados e os aliados usarem esse dinheiro para se legitimar do ponto de vista político e isso garantiria apoio futuro, né? Ao jornal Estado de São Paulo, os senadores Marcos Duval do Podemos e Plínio Valério confirmaram parte do relato do Major Olímpio, ou seja, já temos agora outras testemunhas de outros partidos. O Marcos Duval é do Podemos e o Plínio Valério é do PSDB.
Valério disse que foi procurado pela assessoria da presidência para destinar 20 milhões de reais a municípios de sua escolha, mas que não houve negociação explícita de apoio. Me desculpe, não é? Esse dinheiro vai ser passado de graça? Querendo enganar quem? É lógico que eles estão repassando essa verba para garantir apoio. Apesar dele acreditar que o governo tira proveito da verba para fazer uma média. Pelo menos ele foi um pouquinho honesto, né? Mas esse fazer uma média é garantir, não é? Duval, por sua vez, disse à reportagem que procurou o governo por conta própria ao ver a publicação da portaria do Ministério da Saúde no último dia 1º, pelo qual foram liberados 13,8 bilhões para a compra de insumos médicos, contratação de profissionais e outros serviços no combate à pandemia. Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado, afirmou que não foi procurado pelo governo, assim como outros senadores da oposição, para verificar interesse em destinar verba de emendas para os municípios de seus respectivos estados. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que foram estabelecidos critérios técnicos para a distribuição do dinheiro. O Palácio do Planalto não se manifestou. Esses critérios técnicos parecem ser uma enorme mentira. Critério técnico, coisíssima nenhuma. Está absolutamente evidente que os critérios, todas as evidências apontam nessa direção, que os critérios foram políticos e o dinheiro foi utilizado para garantir apoio parlamentar em futuras medidas e para comprar, literalmente, parlamentares. É uma acusação muito grave a que o Major Olímpio faz, já parcialmente confirmada por outros parlamentares, e que entra agora no rol dos prováveis crimes que esse governo realizou. É engraçado que esse pessoal da direita falou tanto do mensalão, né, do uso de dinheiro para uma mesada, para parlamentares, para poder garantir, e essa seria uma ruptura ética muito grave, não é? E eu sou crítico do mensalão, eu sou crítico desse tipo de prática, e para mim as pessoas envolvidas nisso comprovadamente têm que ser todas punidas. Não tenho político de estimação. Mas pessoas da direita e pessoas que apoiam Bolsonaro que desculparem esse tipo de coisa não são como essa pessoa aqui, não. Não são como vocês. Vocês que condenam todo tipo de desvio ético e moral. E a malversação do dinheiro público, o uso do dinheiro público para fins, isso no meio de uma pandemia, enquanto gente está morrendo. Gente, isso é muito grave. Isso é muito, muito, muito grave. O Brasil já é o segundo país com maior número de casos, segundo país com maior número de falecimentos. Isso é realmente um absurdo, o uso do dinheiro público para esses fins, para comprar parlamentares. Eu prometo para vocês que eu vou continuar acompanhando esses detalhes dessa história para ver para onde isso vai, mas eu adianto para vocês que eu não acredito em desenvolvimentos práticos e objetivos no curto prazo. Porque a verdade é que quem tem o poder não só faz as leis, mas consegue, muitas vezes, e no Brasil cada vez mais a direita está demonstrando isso, que consegue escapar das punições das leis. Bolsonaro deveria ter sido processado pelo Comitê de Ética pelo caso da Val. E pelo fato de que dinheiro público, dinheiro da Assembleia foi utilizado para pagar o salário da Val. A Val do açaí. E ele não foi processado. Bolsonaro deveria ter sido processado pela questão do dinheiro da gasolina, que obviamente ele fraudou e nada aconteceu. Talvez o Flávio venha a ser punido por essa investigação porque ela conseguiu um alcance maior e ela chegou ao Supremo. Mas a verdade é que, diante da justiça brasileira, a gente não tem garantias. E eu estou trazendo essa notícia para vocês com a clara percepção de que nós não temos nenhuma garantia que as pessoas envolvidas nesse crime, e tudo leva a crer, e as evidências já sugerem que aconteceu um crime, lamentavelmente, não vai ter punidos. Então, a responsabilidade para punir esse pessoal vai cair sobre a gente
Como? Na luta política. Nós vamos ter que lutar politicamente para derrotar esse pessoal nas eleições desse ano e dos próximos anos. E uma vez retirando eles do poder, vamos ter que utilizar as instituições para fazer o dever que elas sempre deveriam ter feito. Não só para punir eles, mas punir também quaisquer pessoas de partidos progressistas que possam ter ocorrido no mesmo tipo de infração. Porque a gente sabe que esse jogo das emendas e da verba muitas vezes atinge, lamentavelmente, alguns políticos do campo progressista também. E para a gente ter a clareza e retomar a noção de combate à corrupção como uma coisa do nosso campo, nós vamos ter que exigir isso dos partidos progressistas e exigir isso dos políticos do campo progressista. Caso contrário, a política cai numa vala comum e a juventude vai tender a se desinteressar da política, tendo em vista esse mar de lama que a gente tem visto nos últimos anos e que é uma constante da política partidária brasileira. E eu quero que as pessoas se interessem por política. Por isso que eu defendo que nós precisamos caminhar para combater a corrupção na direção da democratização, na direção de repartir mais o poder. Porque se vocês querem saber, boa parte da origem dessa corrupção, ela está na concentração do poder e das pessoas acharem que por terem muito poder, estão acima da lei e podem fazer o que querem. Quanto mais o poder for repartido e quanto mais olhos existirem sobre as atividades, maiores são as chances desse tipo de coisa não se repetir. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.